Nosso protagonista, Samuel, jamais imaginou que sua vida tranquila na pequena vila onde morava, em algum lugar da vasta savana africana, mudaria de forma tão repentina. Ele era um homem simples, acostumado com a rotina pacata de trabalho e família, e conhecia os sons e os cheiros daquele lugar como a palma da própria mão. Mas foi num fim de tarde, ao decidir visitar uma reserva natural próxima para uma caminhada, que Samuel se viu diante de uma cena que mudaria seu destino para sempre. Entre as árvores retorcidas e a vegetação seca, ele se deparou com um elefante enorme. O animal, assustado e desorientado, avançou em sua direção com uma força impressionante. Samuel não teve sequer tempo de reagir. Em questão de segundos, foi atingido e pisoteado, perdendo a consciência. Quando abriu os olhos, estava no hospital. As memórias do incidente voltaram fragmentadas, mas ele logo percebeu que algo grave havia acontecido. Com a voz embargada, os médicos deram a notícia. Samuel estava paralisado da cintura para baixo. Para um homem ativo, acostumado a andar longas distâncias e a trabalhar com o corpo, o diagnóstico era devastador. Mas quando acreditava que o choque já era insuportável, uma notícia ainda mais difícil o aguardava. Nos exames para avaliar a extensão dos danos causados pelo ataque do elefante, os médicos haviam encontrado um tumor. Samuel tinha câncer. Durante o tempo que passou no hospital, as imagens do ataque do elefante se misturavam a um turbilhão de emoções e pensamentos. Ele revivia o momento em que viu aquele animal gigante surgir à sua frente, uma força primitiva da natureza, como se o elefante simbolizasse um presságio sombrio que ele ainda não entendia por completo. Aquele elefante, uma criatura que fazia parte do ambiente que Samuel sempre chamara de lar, tornara-se o símbolo de uma transformação brutal em sua vida. O que antes era familiar e belo havia se tornado, de forma abrupta, o portal para uma nova realidade, mais sombria e desafiadora. Nos dias que se seguiram, Samuel mergulhou numa profunda reflexão. Por que isso estava acontecendo? O que aquele encontro tão surreal e inesperado com o elefante significava? Ele sentia uma mistura de dor, incredulidade e, em alguns momentos, uma calma quase mística, como se algo o chamasse para uma compreensão maior da vida. Em meio ao desespero, encontrou forças para revisitar as histórias e tradições de sua cultura, que falavam sobre a simbologia dos elefantes. Criaturas que carregam poder, sabedoria e um sentido quase sagrado. Seria possível que aquele encontro fosse algo mais do que um simples acidente? O tempo no hospital trouxe um tipo diferente de jornada para Samuel. Uma que exigia não apenas força física, mas uma coragem espiritual que ele mal sabia que possuía. Com o corpo fragilizado e o futuro incerto, ele começou a ler histórias de pessoas que enfrentaram adversidades monumentais, buscando inspiração em cada palavra. No início, essas histórias eram apenas uma forma de distração, mas aos poucos começaram a plantar sementes de algo maior dentro dele. Uma compreensão de que, mesmo diante da tragédia, era possível encontrar propósito e significado. Enquanto refletia sobre o elefante que mudara sua vida, Samuel sentiu o despertar de uma nova fase de sua existência. Uma fase que lhe exigiria coragem, resiliência e uma disposição para ressignificar sua relação com a vida. A notícia do câncer, logo após o trauma de perder os movimentos das pernas, parecia o último golpe que o destino podia lhe dar. Samuel estava no hospital, tentando processar tudo, mas cada nova realidade parecia mais pesada que a anterior. A dor física da lesão competia com a dor emocional de enfrentar essas brutalidades, que haviam transformado sua vida de forma irreversível. Ele se sentia como se estivesse numa batalha travada entre corpo e mente, onde apenas a mais pura resiliência poderia ser sua aliada. Ao mesmo tempo, a sua história, repleta de infortúnios, começou a se espalhar como um conto inacreditável. Um homem humilde, pisoteado por um elefante, que agora lutava contra um câncer. Logo, o pequeno hospital, que antes era um lugar de solidão e angústia, se tornou um ponto de encontro de compaixão e solidariedade. Pessoas das vilas vizinhas, outras de regiões distantes que ouviam sobre ele através de amigos ou conhecidos, começaram a visitá-lo. Elas traziam alimentos, presentes, doações, mas acima de tudo,
Traziam palavras de incentivo e olhares de compreensão. Samuel, que inicialmente mal conseguia lidar com sua própria dor, sentiu-se tocado pela bondade dos outros. Cada visitante, com sua própria história de superação, depositava um pouco de força dentro dele. O quarto de hospital, antes opressivo, passou a vibrar com vida e esperança. Essas demonstrações constantes de apoio foram como um bálsamo para Samuel, que pouco a pouco viu a solidão dar lugar a um sentido de comunidade. Cada rosto que ele via e cada mão que segurava pareciam carregar consigo um pedaço do fardo que ele tinha que suportar. E dessa forma, a dor que antes era apenas dele começou a ser compartilhada. Ele sentia que, ao abrir espaço para o carinho dos outros, estava encontrando algo que o mantinha firme, que o inspirava a viver um dia de cada vez, enfrentando cada desafio sem antecipar demais as dificuldades que o futuro traria. Com o tempo, Samuel percebeu que sua história havia se transformado em algo maior do que ele mesmo. Ele deixou de ser apenas o homem ferido e doente. Tornou-se um símbolo de força e resistência para todos aqueles que ouviam sobre seu caso. As pessoas que o visitavam saíam de seu quarto não só com a intenção de ajudar, mas também com algo novo em seus corações. Uma renovação de esperança, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios é possível encontrar luz. Antes de continuar com essa história incrível, se inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para receber vídeo novo todo dia sobre histórias incríveis de animais que fizeram algo extraordinário. A jornada de Samuel para vencer o câncer foi uma verdadeira odisseia, marcada por desafios e renúncias, mas sustentada por uma resiliência que ele nem sabia possuir. Cada fase do tratamento representava uma nova batalha, e apesar de ser uma luta física e emocionalmente desgastante, Samuel se agarrava a cada dose de esperança que recebia dos familiares, da equipe médica, dos amigos e até dos desconhecidos que, tocados por sua história, o incentivavam a seguir em frente. As sessões de quimioterapia eram longas e extenuantes. Ele sentia seu corpo ser testado até o limite. Mas para Samuel, cada sessão não era apenas um tratamento. Era um passo a mais em direção a um futuro que, mesmo incerto, ele vislumbrava como uma promessa de recomeço. Esse futuro desconhecido, que ele passou a chamar de esperança, foi o que o manteve firme. Meses se passaram até que o momento decisivo chegou. Após o que parecia ser uma eternidade de tratamentos, exames e noites insones, Samuel recebeu a notícia que tanto esperava. Estava curado do câncer. A batalha havia sido vencida, mas Samuel sabia que as marcas dessa luta permaneceriam para sempre, e não apenas no corpo paralisado, mas em sua alma, que agora carregava uma nova força e uma visão diferente do mundo. Ele não tinha mais os movimentos das pernas, mas o espírito estava mais vivo do que nunca, despertado para uma missão que ele nunca imaginara antes. Samuel sentia que sua história tinha um propósito maior, e ele precisava compartilhá-la. A partir desse momento, Samuel tomou uma decisão transformadora. Começou a dedicar-se a inspirar outras pessoas a enfrentarem suas próprias batalhas. Ele passou a viajar pelo país, levando consigo uma mensagem de esperança e resiliência. Suas palavras não eram meros discursos, eram relatos de uma alma que havia caminhado pelo vale da dor, da perda e da incerteza, mas que ao final havia encontrado luz. Em cada palestra, Samuel tocava profundamente a vida de muitas pessoas, transmitindo a convicção de que o verdadeiro poder de cura não está apenas no tratamento físico, mas no poder da alma, que, sustentada pelo amor e pela solidariedade, pode se levantar mesmo quando o corpo não mais responde. Samuel passou a se tornar um símbolo vivo de superação e empatia. Ele contava sua história não apenas para inspirar, mas para mostrar que, assim como ele, qualquer um pode encontrar forças nas piores circunstâncias. Ele falava sobre a importância da solidariedade, algo que vivenciou intensamente no hospital, onde cada visita e cada palavra de incentivo formavam uma rede invisível de apoio que o sustentava. Através dessa rede, ele aprendeu que ninguém está sozinho em suas batalhas. Hoje, em cada cidade que visita, Samuel deixa uma marca indelével nas pessoas que o ouvem.
Ele mostra que a cura vai além do corpo físico e que o verdadeiro renascimento ocorre na alma. Com um coração pleno de gratidão e a missão de fortalecer aqueles que ainda enfrentam suas próprias tempestades, Samuel tornou-se mais do que um sobrevivente. Tornou-se uma inspiração viva de que, mesmo nas piores situações, sempre há uma esperança capaz de transformar a dor em propósito e a fraqueza em força.